Olá, sou o Tenente Coronel Couto. Vamos estrear hoje o nosso podcast 01. No próximo domingo, vamos comemorar o Dia das Mães. Para tanto, nós convidamos 5 mulheres que são mães, dona de casa, esposa e desempenham um papel importantíssimo na nossa sociedade, principalmente na segurança pública. Para tanto, eu quero convidar a Juliana Domingues. Ela é sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e trabalha em Formosa. À vontade, obrigado. Vou convidar também agora a tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, a tenente Neuza, que trabalha em Formosa. Tudo bem, Neuzinha? A terceira convidada, a Thaís, ela é escrivã da Polícia Civil aqui de Formosa. Oi, Thaís. Quero convidar a Cirlei, que é da Guarda Municipal aqui de Formosa e desempenha um trabalho extraordinário. Tudo bem, Cirlei? Obrigado. E a quinta convidada, a nossa capitã do Exército Brasileiro, Elaine Pina. Bom, muito satisfeito em recebê-las aqui na nossa sala do podcast. Estreando o nosso podcast hoje, né? Apresentação, Tenente Coronel Couto, a direção, Hugo Carvalho, podcast 01, para não fugir do nosso dia a dia, né, Neuza? E o tema de hoje, mulheres além da farda. Vamos falar de vocês, um pouco do dia a dia, da rotina, da profissional, né? Aquela que está sempre online e aquela que às vezes tem que ficar um pouquinho offline, né? Em casa, todas são mães, dona de casa, esposa. Eu quero começar perguntando aqui para Juliana, sargento do Corpo Bombeiro. Quem é a Juliana? Esposa, mãe, dona de casa, e quem é a Juliana dentro da instituição Corpo Bombeiro que tem a missão de salvar vidas? Olá a todos, né? Obrigada pelo convite. A Juliana Bombeira é uma Juliana que acho que nasceu para ser militar, né? Meu pai é militar, trabalhei na Polícia Militar com o senhor, com a Tenente Neuza, foi onde eu aprendi tudo, eu falo que hoje que eu sei. Foi a Polícia Militar ali foi o pontapé, né, do amor pelo militarismo. Foi. Eu, desde pequena, sempre gostei, sempre acompanhei, né? E graças a Deus me encontrei no Corpo de Bombeiros, onde eu atuo há 13 anos. 13 anos? 13 anos que eu estou no Corpo de Bombeiros, sempre trabalhei em Formosa. Em alguns momentos eu precisei sair para fazer cursos, né? Deixei a minha família, minhas filhas, meu esposo. E é uma profissão que eu sempre quis ser policial militar. Todos os concursos eu tinha feito, sempre fiquei ali. E no primeiro que eu fiz para o Corpo de Bombeiros... Você foi aprovada? Eu fui aprovada. E eu vejo que o meu perfil era para ser bombeiro militar. É uma profissão, assim, que eu me identifico e que sou muito feliz de fazer parte da minha corporação. O lema do Bombeiros é? Vidas alheias, riqueza a salvar. Aí, que maravilha, hein? A Juliana é casada? Sou casada há 20 anos. Tem quantos filhos, Juliana? Tenho 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas, a Bruna e a Bárbara. Maravilha. Qual a idade delas? A Bruninha tem 11 anos e a Bárbara tem 7. Maravilha. Aí depois nós vamos entrar no dia a dia, na rotina de cada um. Tá certo. Agora vamos seguir aqui a mesa. Segundo tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, a Neuza, né? Entrou na Polícia Militar, acho que como soldado. Tem quanto tempo? Casada, tem filhos? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Agradeço pelo convite. Eu estou na Polícia Militar há 27 anos, completei 27 agora no dia 1º de abril. Sou da primeira turma de policiais femininas do interior, né? O primeiro concurso aberto para o interior. Você não é natural de Formosa, você veio de Não, fora. Sou de Formosa, nasci de aqui, Formosa. Sou filha de Formosa, meus pais nasceram aqui, né? Então eu sou de Formosa. Eu sou casada também com um policial militar, fomos do mesmo curso de soldado. Temos Ele 3 também filhos. é policial militar. Sim, policial militar. Só não pode brigar em casa, não tem que colocar de colete à prova de bala nos meninos, né? Isso aí a gente aí já se acostumou Não, é aí. brincadeira. Nós, quando casamos, já éramos policiais, nós dois, inclusive do mesmo curso de soldado. Nós temos 3 filhos, Então né? vocês começaram junto na Polícia Militar? Sim, no mesmo concurso, fizemos o mesmo curso de soldado. Lá? Conhecemos no curso de soldado. Que legal. Ele é de Goiânia e eu daqui de Formosa.
Aí temos 3 filhos, né? O João Vitor, com 25 anos, completa 25 agora em julho. Tem o Gabriel, com 20, e a Júlia, isso, o segundo, e a Júlia com 17. Com 17 anos. Maravilha. Quem é a Thaís? Mulher, esposa, dona de casa, que não deixa de ser dona de casa, e a gente sabe que é uma missão árdua, né? Bate o escanteio, cabeceia, tem que fazer o gol, trabalha fora, chega em casa, tem que fazer os afazeres do dia a dia, por mais que tenha uma auxiliar, mas a mulher nunca deixa. Isso, é uma jornada dupla, né? Missão dupla, né? Isso. Eu sou a Thaís, eu sou natural de Formosa, eu sou escrivã há 13 anos. Da Polícia Civil do Estado de Goiás. Da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu trabalhei 3 anos aqui em Formosa, fui para a Planaltina de Goiás, fiquei 7 anos. E por causa da gravidez eu retornei e pedi para voltar para Formosa, né, pela distância. Eu sou casada também com um policial civil. Então tá tudo em casa, né? Isso. Sabendo da escala do outro, não tem não tem problema ordem de missão, não. Que aí a gente se resolve. Tenho uma filha de 2 anos. Uma filha de 2 anos. E assim, hoje a gente já conseguiu conciliar, né? No início ficou um pouco difícil, né? Com o nascimento e tudo, mas hoje a gente já conseguiu conciliar tudo, a jornada. Ele trabalha em Planaltina, eu trabalho aqui. A minha filha trabalha em regime de escala? Eu trabalho expediente. Expediente. Que fica mais fácil. Eu sempre trabalhei expediente também. E aí hoje eu trabalho aqui na delegacia regional. E aí seguir nessa jornada dupla, mas dá certo no final. Tá certo. E por termos a mesma profissão, acho que acaba... Fica mais fácil. Facilita o convívio. O entendimento, né? Verdade. Muito bom. Feliz demais de vocês estarem aqui. Agora nós vamos conversar, conhecer um pouco da capitã Elaine Pina, do Exército Brasileiro. Que honra poder recebê-la aqui no nosso podcast, logo de estreia, uma capitã. Muito obrigada pelo convite. Fala um pouco mais perto do microfone. É um prazer estar aqui, né, com mulheres, né, representando a segurança pública e essa dupla jornada que é muito importante. Eu sou capitão do Exército, mas eu não sou de formação bélica. Eu sou da área da saúde. Da área da saúde. Eu sou cirurgião que é muito importante. Sou cirurgião dentista. Eu sou formada há 25 anos. E o Exército ele abre concursos para um quadro específico, né? Quadro de saúde. Corpo de saúde. Mas você não é temporária, você é do quadro efetivo. Quadro efetivo. Entendi. Eu entrei como temporária, e depois a gente já pensou no concurso aqui. Quase todos os anos abrem concurso para a carreira, né? E um desses concursos eu passei, de carreira faz 14 anos. 14 anos que você já está efetivado. Já passei no concurso de 2008, fiz a Escola de Saúde do Exército do Rio de Janeiro em 2009. E desde então tô atuando na área para prestar serviço, né, atendimento aos militares e seus dependentes, né, em vários lugares do Brasil. Eu sei que anda muito e tem muitas missões. O Exército tem que estar onde o povo, a nação. E me parece que você já foi até para missões na África, mas depois nós vamos falar sobre isso aí. E eu quero também perguntar para você a importância do Exército Brasileiro na sua vida. Porque agora eu quero também aqui cumprimentar, agradecer por ter aceito o nosso convite, a Cirlei, mulher, integrante da Guarda Municipal, que presta relevante serviço prestado na nossa cidade. Eu quero saber quem é a Cirlei, a mulher, a esposa, o que significa essa farda para você no dia a dia, né? Fala um pouco da Cirlei. Boa tarde, meu nome é Cirlei, meu nome de guerra é Wélida. E eu entrei para a Guarda agora em 2022. Eu era professora e resolvi mudar de... Nós já encontramos na UEG quando eu fiz a faculdade lá, você trabalhava lá. Sim, trabalhei 14 anos na UEG, depois fui para a Secretaria de Educação do DF
Trabalhei de 2013 a 2022, que foi quando Então, eu saiu assumi. da pedagogia para a segurança é amor mesmo pela profissão, né? Gente, realmente eu estou amando isso aqui. Que viu? bom, que maravilha. É uma honra. Você sabe que quando você faz o que Essa você gosta, parte. não passa a ser trabalho, passa a ser diversão, né? Exatamente. Que às vezes a gente trabalha com competência e paixão, né? Às vezes a gente só com competência, sem paixão, mas eu posso dizer que eu trabalho com as duas coisas hoje, competência e paixão. As coisas fluem melhor, a gente trabalha mais, né? Com mais produtividade quando a gente faz. Eu, por exemplo, fiquei 30 anos na Polícia Militar, jamais lamentei um dia sequer por estar vestindo a farda, porque seja um feriado. É isso que eu vou trazer o próximo tema, que muitas das vezes as pessoas não sabem, mas você, quando tem uma missão, o seu trabalho é, em primeiro lugar, a missão. Onde houver uma missão que todos recusam, aceita tu. As convocações chegam, as missões chegam, não tem hora. Às vezes nós estamos em casa, aí o telefone toca, convoca, né? E nós estamos lá. Qual foi o sentimento mais, assim, de você ir trabalhar e aquela data era tão importante para você que falou assim, você tentou mudar a escala, tentou uma dispensa, já aconteceu isso para você? Um evento da sua família que você vestiu a farda e foi defender a sociedade e deixou em casa o filho, a filha, o esposo? Já aconteceu? Várias. Natal, Ano Novo. Ano Novo, Dia das Mães. Porque a escala ela é contínua, ela não tem como, né? E às vezes acontece na sua folga de você ser escalado e você ter que ir. Dia da Bandeira. 7 de setembro. Todo 7 de setembro, a não ser no período da pandemia, já é uma data que nós sempre estamos ali, né? Dia das Mães, Isso. aniversário, Natal, Ano Novo. Quando eu vejo assim, até hoje, toda vez que eu chego no quartel, eu vejo as viaturas, eu acho todas lindas. Claro. E eu agradeço. Eu agradeço a Deus. Que eu maravilha. sou muito grata. Sem dúvida alguma. Neuza, você, 3 filhos, entrou na polícia, no dia a dia da polícia, com todas aquelas dificuldades de curso de formação. Aí veio o João Vitor, que você mencionou aqui, que é o mais velho. Aí depois veio o Gabriel, aí depois veio a Júlia. E eu sei que você teve que deixar sua casa, deixar seu esposo, para ir a Goiânia fazer vários cursos. Curso de aperfeiçoamento, o curso de oficial, que é o curso, o SHOA. Você já ficou quanto tempo fora de casa com os filhos pequenos e você lá e os filhos aqui? O curso mais longo foi o que eu fiz ano passado, do SHOA, que foi 5 meses e meio. Às vezes você queria vir, né? No final de semana aqui, tinha escala lá, não podia vir. Algumas vezes eles foram, né? Mas antes, no CAS, EAS, EAC, né? Que é EAS, EAC, que 1 mês. Aí eles eram bem menores. A minha filha que está com 17... Que ano que foi que você foi para Goiânia fazer esse primeiro curso que você deixou os filhos pequenos em casa? Foi em 2011. Aí em 2011 a minha filha tinha 4 anos. Nossa, 4 anos era muito dependente da mãe, né? Sim, nessa época aí, como o pai dela estava de férias também, parte desses que eu fiz o estágio, aí ele foi para lá com as crianças, né? Levaram as crianças. E aí ficamos lá nesse primeiro curso. No segundo... No segundo ela já estava maior, né, que era a minha caçula, mas é bem complicado para a gente, os desafios, o trabalho em si para a mulher já é um grande desafio. E quando você tem filhos, aí esse desafio aí ele se triplica, quadriplica, né? Mas isso é uma característica de nós mulheres, nós somos resilientes, né? E hoje eu acho que é um passo aí que a sociedade deu, que não retrocede, a mulher vai estar no mercado de trabalho, e se não é interesse nosso, com certeza, a gente consegue lidar com isso, criar os filhos, a gente tem que buscar os momentos de qualidade com eles, né? Que eles não vão ter trauma nenhum, serão bons filhos, bons cidadãos, aí basta que se oriente bem, né? Esteja disponível para eles, mostre o caminho como tem que ser, que não vai haver problema. O cansaço, isso daí é normal. Isso aí faz parte, né? Sei, às vezes chega cansado em casa, e aí tem que preparar um lanche para os filhos. Às vezes trabalhou 24 horas numa viatura, numa missão,
Sim, isso foi uma escolha minha também. Eu tenho 3 filhos. Quando chegou no terceiro, né, minha filha, eu trabalhei muito tempo no expediente, aí eu optei, quando ela nasceu, para ir para a escala. Justamente porque na escala você reveza um dia durante o dia e o noturno. No noturno os filhos estão dormindo. Aí você chega cansado e eles estão prontos para brincar, já estão acordados nos aguardando. Isso para mim foi um facilitador, né? A escala de serviço, então isso na polícia foi algo que me favoreceu. E muitas vezes eu e meu marido, nós trabalhávamos em escalas alternadas, justamente para cuidar dos filhos. Então, um fica e o outro isso, vai. Então eu tive muito apoio, né? Claro. Nós dois revezávamos, a gente não tinha babá. Era babá eu num dia e ele no outro. Tá né? certo, Então, isso é bacana. isso para mim me favoreceu, nunca tive E o problema. resultado hoje, sempre olhando para trás, é de agradecer, né? Porque trilhou o caminho certo, os filhos entenderam a ausência dos pais, às vezes não foi no colégio buscar o filho, não foi na reunião. Vou perguntar para a Thaís aqui. Thaís, você tem um filho, né? Eu tenho uma filha. Uma filha. Qual é a melhor e a pior parte de ser mãe? A melhor parte... Ser mãe, né? Eu estava até hoje pensando o que eu iria falar hoje, que eu vi uma coisa O que seu coração manda. que é ressignificar, eu acho, né? O filho, ele dá um significado novo para a vida da gente, um significado que a gente, às vezes, igual eu não me vejo hoje sem a minha filha, não sei quem é a Thaís sem a Sofia. Não sei quem sou eu mais sem ela. E às vezes eu também não acho que dá para explicar para quem não é mãe o que é ser mãe. Porque não consegue. Não consegue, que às vezes a pessoa que está de fora, né? Nossa, a pessoa fica muito tempo sem dormir. A sua vida vira um 360 graus do nada. É cansativo às vezes chegar em casa, mas quando você chega vezes, a filha e a Sofia hoje ela só tem 2 anos, né? 2 anos. Ainda e com 8 meses ela já foi para a creche, que aí ela fica na creche integral. Nos primeiros dias é mais difícil, mas hoje ela é super tranquila, ela adora ir para lá. Eu chego, ela abre um sorriso, para mim é super tranquilo. E aí no meu caso foi o contrário, né, do dela. Eu optei por expediente, já tinha, porque eu acho que para mim é mais fácil, porque eu busco ela na creche, fico com ela essa parte toda da tarde e o final de semana inteiro. Aí eu acho que a parte difícil, que você tinha perguntado antes, foi que ela já ficou doente, já ficou 9 dias internadas. Nossa. Um balão de oxigênio, que ela é asmática. Então essas são as partes difíceis, mas aí é nessa hora que a gente vê que a gente é forte, que a gente consegue. A dádiva de mãe fala mais alto. Que aí a gente consegue trabalhar, a gente consegue ser mãe, ser forte e cumprir a obrigação. Bacana demais, muito bom. Parabéns pela dedicação. Obrigada. Por essa mãe que você demonstra ser muito dedicada. Vou perguntar aqui para a capitã Elaine Pina. Nós sabemos que o Exército, onde houver uma missão, tem que estar, seja no país ou seja fora, né? E nós sabemos que o Exército participa de muitas missões, principalmente na África, não só em estado de guerra, mas de catástrofe, né? A gente fala. E a capitã Elaine já foi designada. A gente sabe que militares da ativa dificilmente pode comprar uma casa numa cidade, né? Não. Não dá para comprar, né? Não. Você me parece que tem um mês que você chegou aqui em Formosa. Sim, senhor. Eu cheguei aqui em Formosa no dia 1º de abril. 1º de abril agora? Hoje... 8 de 9, março, né? 8 dias. 8 dias. Não, Um mês um mês e 8 dias. Anteriormente eu estava numa missão da ONU. Você estava numa missão da ONU, aonde? Na África, num país chamado República Centro-Africana. O Brasil, ele desdobra militares para essas missões. Em várias missões, tem vários países na África e a República Centro-Africana é um deles. E eu fui trabalhar lá, não como dentista, eu fui trabalhar como observadora militar.
que é uma das funções para os militares da ONU, onde você atua nas vilas, verificando o estado de segurança, né, Fazendo relação, fazendo uma análise de inteligência. A gente vai coletar dados para saber como a população vê como está a parte de segurança, a atuação dos grupos armados. Entendi. Porque esses países onde tem missão de paz eram países onde havia conflitos e que foi pacificado através de um acordo de paz, e a ONU ali está monitorando, estabilizando o país e em algumas condições está fazendo a reconstrução, né? Reconstruindo o país que às vezes foi destruído pelo conflito. Aí a gente vai monitorar o conflito em loco, com a população. Entendi. Depois que é feito um estudo, aí é passado para os grupos superiores para definir uma estratégia. A gente coleta as necessidades, faz um relatório, esse relatório segue a cadeia de comando para que a ONU, né, possa enviar as agências para suprir aquelas necessidades de cada região. Entendi. Mas você já andou muito no país, vários estados? Mais ou menos. Você tem quantos? 17 anos, né? Não, 14 anos, né? Eu tenho ao todo 18 anos. 18, eu mas fiquei dentro do concurso, ficou fiquei 4 anos temporário, depois Isso. do concurso com mais 14 Nesses 18 anos, você já andou muito? Conhece o país todo, o Brasil? Um pouco. Eu sou do Paraná, né? E parece que no Exército tem uma média de permanência em cada local, 2 anos, não é isso? 2 anos. 2 anos. Eu nasci no Paraná, no interior do Paraná, fiz a faculdade em Curitiba, onde eu conheci meu marido, que também é do Exército, né? Aí, depois que a gente casou, e daí isso que eu ia te perguntar, mas pode concluir que a próxima pergunta é essa. Eu era dentista, eu tinha sido temporária, eu era dentista, aí a gente se casou, ele perguntou, você topa ir para onde me o exército... acompanhar, tornar uma vida militar nômade, né? Eu falei, não, pode deixar que eu vou passar no concurso e vou te acompanhar. Vou te acompanhar tendo a minha profissão, podendo ter minha profissão e acompanhar Fica mais você. fácil. Aí depois disso a gente morou no Rio de Janeiro, muitos anos, depois em São Paulo, em Brasília, em Manaus, na Colômbia. Então você foi na Colômbia, morando lá? Vocês dois? Nós dois. Que legal. Quando ele esteve na Colômbia, eu tive que pedir uma licença, porque para transferência para o exterior não tem vaga para eu atuar. Quadro. Então para acompanhá-lo eu tenho que pedir uma licença. Então eu fiquei 2 anos em licença. Entendi. Aí lá eu fui só mãe. Só foi sua mãe e esposa para acompanhar. Lá para acompanhar ele na missão da Colômbia. Seu esposo, ele é militar do Exército? Do Exército. Ele é coronel? Ele é coronel. Ele trabalha aqui no E Forte hoje Santa ele Bárbara. está servindo aqui no Santa Bárbara. No Forte Santa Bárbara. No Forte Santa Bárbara, em Formosa. Sim, senhor. Bacana. E a convivência de 2 militares em casa? Não, Presta continência ou não? Em casa a gente fala que a mulher é um posto acima, sempre, né? Posto acima. Posto acima. Tem que ser. Então, e tem que falar sim senhora e não senhora. Mas assim, no quartel a gente tem cada um na sua função, como ele é da parte bélica, a gente interage somente às vezes quando tem algum caso de militar, mas continência, permissão, porque no quartel a gente cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua missão ali. Sua missão. Mas é muito boa a interação. E aí, final de semana, já conheceu os pontos bons? Já, a gente já passeou. Tem muita coisa para conhecer ainda, mas já conheci. Tem 2 filhos. O meu filho mais velho não mora aqui com a gente, porque ele está fazendo faculdade em São Paulo. E só o menor. Só a mais nova, Maria Clara, que ela está no... 17 anos, ela estuda, ainda está no ensino médio, e daí ela está aqui com a gente, por enquanto, né? Que bom. Maravilha. Espero que você fique mais do que 2 anos aqui em Formosa, né? Vamos... Ainda falta um tempinho para a reserva, mas quem sabe que passe, e você, pelo jeito, gostou muito da cidade. Cidade é bem... Eu nasci no interior do Paraná, então eu conheço mais ou menos esse ritmo de cidade do interior, então é mais ou menos como a minha infância. Então eu estou tendo boas recordações da vida aqui agora em Formosa. Que bom, muito bom. Eu quero procurar aqui a Cirlei, o Hélida, né? Qual foi o maior sentimento quando você
descobriu que ia ser mãe? Dá para descrever? Não dá. É difícil, né? É uma emoção, né, ímpar, não dá pra gente descrever exatamente, mas a gente sente amor pulsar Proteção. dentro da gente. Né? E depois, né, a gente passa a ter, no caso eu tenho um filho, então a gente passa a ter duas almas, né? Filho, amigo, companheiro. Filho, amigo, companheiro, é uma pessoa incrível, meu filho. Hoje você desempenha a função sua nas ruas, na viatura, no patrimônio público, na parte administrativa? Eu estou na parte administrativa, estou trabalhando de expediente. Manda um abraço a todos os integrantes Com da Guarda certeza. Municipal. Né? Juliana, voltando para você. Vamos lá. Vamos lá, Juliana. Qual foi a parte mais fácil de ser mãe? Qual é a parte mais fácil? Ou não tem? Todas assim, o mais fácil é de ter aquelas pessoas te esperando. Eu estava aqui pensando, né? O orgulho que eu sei que elas têm de mim. Assim, elas demonstram esse orgulho, né? A minha filha mais velha, ela fala que ela quer ser bombeira. Ela fala que ela quer ser bombeira. Tá no sangue. E ela demonstra, assim, muito orgulho. Eu fui fazer um curso em Lusiânia em 2019. E aí, no que eu cheguei lá, fez atividade, e no final do expediente, assim, das instruções, à noite, ela tinha me ligado, aí eu não atendi. No que eu fui mexer, tinha uma cartinha, várias. Tudo assim, a ortografia, ela estava aprendendo a escrever ali, e escrito mãe com I, mas cada uma escreveu, mãe, você é determinada, corajosa. Olha. Na outra ela escrevia que tinha orgulho. Eu tenho, até hoje eu carrego Guardado. na minha carteira. Eu carrego assim. Então, assim, essa parte, ela sentir que eu tô Essa é a parte cumprindo. fácil, né? Muito fácil, muito boa. Muito boa de ser vivida. Nossa, imagina. É. Dá para imaginar. Elas amam ir no quartel, amam vestir a farda, elas têm. Meu pai comprou a farda para as duas e amam ir para lá e participar, ir no 7 de setembro, se deixar, querem estar ali indo para a ocorrência. Neuzinha, pode ficar livre aí para falar. O que você está com vontade de falar? A gente aqui, nós estamos entre amigos, né? Isso. Entre amigos aqui, a gente se reconhece, né? Enquanto operador de segurança pública. A gente sabe, não vou dizer que mazelas são mazelas, mas desafios. Que todas nós, tenho certeza que não só eu, que vocês também passa por isso, desde quando incluíram aí nas suas corporações, mas a gente mostra a nossa capacidade, a nossa habilidade, a resiliência que a gente tem e, principalmente, o que é mais importante do que qualquer coisa, que é a vontade. A vontade, isso daí, ela supera qualquer coisa. E eu creio que para ser operador de segurança pública, seja militar, civil, exército, a guarda, você precisa ter muita vontade, porque é árduo, né? É árduo, como a Juliana falou há pouco, de dias que às vezes você não pôde estar com a sua família, né? Às vezes algo até que já era certo de estar. Eu já trabalhei em todos os feriados possíveis. Então, todos. Eu sei o que é trabalhar em cada um. Claro que desde que eu entrei na polícia, a dinâmica já é outra. Opção, mas eu acho que o mais, assim, que a gente gostaria de estar presente, eu acho que é o Natal, né? O Natal a gente vai trabalhar, mas a gente vai lá comer um pedacinho da leitoa, do peru, mas assim, é muito família o Natal, né? Sim, eu para mim tinha essa opção, para mim era melhor para mim, eu preferia, né? Quando eu tinha minha mãe, que já é falecida, então o Natal para mim, às vezes até já troquei o Natal, né, para o Ano Novo. E normalmente os solteiros ou aqueles que gostam mais da balada e já preferia, né, o Ano Novo. E já troquei Natal para o Ano Novo para ficar de folga no Natal. E quanto a trabalhar também, sei como era a dinâmica de cada feriado, como as pessoas se comportam, né? E o Natal, ele era mais fácil do que o Ano Novo para se trabalhar. Era mais família, então o Ano Novo sempre foi mais agitado. Então a noite ali era mais conturbada, né? Era a noite todinha no trabalho. Mas aqui, não só isso, para mim é uma alegria eu estar aqui, contar um pouco
da história, não só minha, porque a minha história, eu tenho mais tempo na Polícia Militar do que antes dela, né? Então, a sua história está praticamente tá bem mais avançada na instituição. Tempo na Polícia Militar do que vivi antes, né? Também não me enxergo, assim como nós mesmos, como a Thaís apontou aí, nós não nos enxergamos sem ser mães, né? Não sabemos como era isso antes. Assim como eu não sei hoje como é não ser uma policial militar, porque isso está em mim aí há muito tempo. Eu tenho muito orgulho, né, da minha profissão. Nós como mães, né, às vezes a gente retarda na vida profissional, retarda um pouco, né, às vezes algumas evoluções que a gente gostaria de conseguir, mas eu até deixo uma mensagem, não só no meio militar, no meio policial, mas para todas as mulheres, que às vezes você retarda na sua vida profissional um pouquinho para dar uma atenção maior aos filhos, mas você chega lá. Você chega lá, é só não desistir. Como eu falei antes, a vontade ela tem que estar acima de tudo, né? Então, os filhos não são empecilhos. Eu tenho 3, eu fiz faculdade com meus filhos, fiz especialização na faculdade. Você é formada em que na faculdade? Eu fiz um curso pela UEG, sou formada em letras pela UEG, Formosa, e tenho especialização em segurança pública e cidadania pela UNB, em convênio com a Senasp. Então, eu fiz os 2 cursos já, tinha meus 3 filhos, tanto a faculdade quanto a especialização. Fiz o meu curso de oficial da Polícia Militar também, já com meus 3 filhos, agora já maiores. Então, nós temos desafios, né? E a gente consegue superar. Os filhos não é empecilho. De forma... Eles podem, a gente vai precisar de mais força, mais vontade, né? Para fazer o que a gente se propõe a fazer. Maravilha. Juliana, você está ali para fazer uma pergunta para uma das nossas convidadas aí. Curiosidade de mãe, curiosidade de mulher, de dona de casa. Pode fazer. Assim, eu estava pensando na questão assim da distância, né? Porque para mim o que mais foi sofrido... A distância, quando eu tive que estar distante delas por algum motivo. Eu não falo distante durante o serviço, em alguma outra cidade, em alguma ocasião de algum curso, e deixá-las pequenas, né? Então, eu queria saber, tem que ser direcionada, ou alguém quer responder, né? Para vocês, se teve algum momento onde que os filhos tiveram que ficar em casa, e qual foi o mais difícil? E na época que ela nasceu, eram só 4 meses de licença, não eram 6 meses, como era agora. Hoje 6 meses. Hoje é 6 meses. Então, eu fui trabalhar, ela mamava ainda. Por sorte, eu trabalhava perto, aí eu tinha uma secretária que trazia ela para mamar durante o dia. Eu saía um pouco antes, aí às vezes eu estava de serviço, que mesmo como dentista a gente tira serviço no quartel, né, no hospital, como... Serviços internos, né? Serviços internos, e daí de noite meu marido trazia para mamar, de manhã trazia, então essa parte é a parte mais complicada, né, que às vezes você vê que eles são tão pequenininhos que eles demandam tanta atenção, mas isso é a parte mais de passar aniversário, às vezes longe, né, assim, porque você está num curso, numa missão. Eu passei 1 ano na África, daí 1 ano daí eu perdi aniversário, perdi Dia das Mães, tudo. Então essa é a parte, você sente assim, né? Graças a Deus hoje com a internet a gente consegue facilitar, você consegue ter informações, né? E a gente como mãe e mulher, mesmo lá na África, eu pegava assim, ligava, tá na hora de acordar para ir para a escola, tá na hora de já fez isso, já fez aquilo, né? Então escovou os dentes. Mais ou menos. A gente faz isso mesmo. A gente para, o fuso horário é completamente diferente, daí a gente para, não, agora é a hora disso, daí para ali, deixa um pouco o profissional e vai para a mãe, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o marido também, né? A gente, você já marcou tal coisa, então eu acho que isso é uma capacidade que só a gente tem. Quer dizer, meu marido passou 1 ano cuidando dos 2, se bem que eles já são grandes, né? Mas ele passou 1 ano muito bem ali com os 2, né? Mas essa parte deu para suprir ali pouco a ausência, né? Sim, graças a Deus, passaram bem. Eu ficava muito preocupada de deixar, né, como é que ia ser essa situação, mas eles
foram bem excelente. Mas mesmo assim, essa é uma capacidade que a gente tem, né? De às vezes estar longe fisicamente, mas estar perto para poder monitorar. Você vai ver isso conforme a Sofia for crescendo, né? E a gente está longe, mas a gente trabalha, faz o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu garanto que todo mundo são excelentes profissionais, mas a gente tem um momento que a gente para, não, agora eu tenho que ser a mãe, agora ver isso, ver aquilo, ver marcar médico, ver escola. E às vezes mesmo que tá com o pai, né? A gente mesmo que tá com o pai. Porque no meu caso a gente não vai muito para longe, né? Claro. Porque a Polícia Civil Mas dentro do estado, dentro né? do estado, então o máximo que eu fui para Goiânia e meu esposo ficou aqui. Então eu ficava também ligando. Já deu almoço? Já deu banho? A hora. Já colocou para dormir? Isso, ligando o tempo todo, monitorando. Que legal. Nós nos preocupamos, né? E quando a gente tem a rede de apoio, porque é muito importante, não são todas as pessoas que têm essa rede de apoio, de quem vai ajudar. Igual no meu caso, eu sempre tive meu marido, minha mãe, o meu pai que também já, quando tive as meninas, já estava... apoio importante, Nossa! Né? Aí você fica com o coração mais tranquilo, apesar de ficar apertadinho, o coração fica mais tranquilo de saber que a rede de apoio está ali, está bem protegido, bem cuidado. É verdade. Eu pegando o gancho da Neuza e essa questão dos estudos, né, da formação, essa fase minha foi bem complicada porque ele era bastante pequeno ainda e eu trabalhava fora. No meu ex-marido, na época a gente ainda era casado, ele trabalhava em Brasília, né, durante a semana ele ficava lá e só vinha aos finais de semana, e era justamente quando eu mais precisava. Mas quando ele Isso você está falando quando você ingressou na guarda? Não, quando ele era criança eu comecei a estudar isso. A minha mãe e a minha sogra na época, elas disputavam ele a tapa, mas chegou... e uma tia-avó também, que ainda não eram avós, então ele era bastante disputado na família. Mas chegou uma época que eu estava fazendo gestão pública na UEG e trabalhando na UEG. Então eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu fazia faculdade. E minha mãe ficou doente, e era minha mãe que me dava esse apoio, né? Esse suporte. Exatamente, que a minha sogra ela ficava muito na roça e só vinha final de semana para ir para a igreja e coisa assim. Então, durante a semana mais era minha mãe. E minha mãe ficou doente, e aí eu e minhas irmãs, a gente revezava com ela foi para Brasília, ficou internada. E, infelizmente, ela veio a óbito e eu ainda fazia faculdade. E com ele pequeno, e ele era muito apegado a ela e todo mundo que a conhecia, né, e que convivia com ela, era uma pessoa incrível como mãe, como amiga, uma pessoa incrível mesmo, a descrição... Faltou chão para você. Faltou chão para mim, mas como a Neuza disse, né, a gente tem que perseverar, a gente tem que superar essas coisas que são coisas da vida, né, a gente não pode deixar se abater. A gente levanta, sacode a poeira e segue em frente. Eu consegui concluir o curso trabalhando com ele pequeno. Logo em seguida eu fiz pós-graduação também na UEG em gestão ambiental. Depois eu fiz gestão do agronegócio, fiz biologia e trabalhava na UEG, dava aula em Brasília e era mãe. Nossa, aquela correria, hein? As missões e era reais. Estrada. E era tudo, e graças a Deus deu tudo certo, está dando tudo certo, né? E a vida é assim. E eu ainda corro, eu levantava às 5 horas da manhã para conseguir correr de manhã e trabalhar e ser mãe. Já assisti você correndo muito ali pelas ruas da cidade. Exatamente, e é isso. Maravilha. Fazer uma pergunta para todas, uma responde. Vocês têm medo de errar como mãe? Ou já errou? Juliana. Com certeza já errei. Acho que a gente falar que não Mas erra... esse medo, ele é perene? Ou não chega numa fase que você fala, a partir de agora não é erro mais? Por mais que às vezes ele entenda que pode ter sido um erro, mas você, como mãe, você ainda tem esse medo? Não, eu ainda tenho. Tem? Mas eu tento ler, tento estudar, porque hoje existem muitos livros, né? Até para que eu saiba direcionar melhor essa questão de ser mãe. Eu acho que se a gente falar que não errou ou que não pode errar, é muito precipitado, porque nós temos que saber que nossos filhos, às vezes a gente pode errar pelo excesso de amor, pelo excesso de cuidado, né? Então, assim, eu procuro
pedir desculpa quando eu erro, né? Porque eles são seres humanos, têm os sentimentos. Então, quando você, até para o próprio filho, você percebeu que errou e você fala depois numa conversa, porque hoje a gente usa muito diálogo, né? O diálogo é fundamental. Hoje é o diálogo, né? A gente conversa muito. Então, você percebe que ele se sente bem acolhido e confiante em você. E, assim, eu sinto que as minhas filhas confiam em mim, né? Sabem perceber tem a o segurança. momento, tem segurança, sabe aquele momento que a mamãe não tá bem, sabe esperar. Eu já explicou, quando você vê que a mamãe tá assim, você espera um pouquinho. Espera. Tá? Basta, antigamente era o rabo só do olho, olhar, né? Só olhar. Ali já era um exatamente. puxão de orelha. Mas tenho sim, porque a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Claro. As minhas filhas ainda são pequenas, ela tem 7 anos, a mais nova, né? Então, quando eu vejo, igual eu estava conversando esses dias com o Afonso, esposo da Neuza, falando dos filhos deles, né? E aí eu estava falando com outros amigos sobre os filhos dela e encontrei o Afonso, trabalho lá no Itiquira. Aí falando assim, que tanto que é bom, igual deu certo o João Vitor, o Gabriel ali, né? A Júlia formando. Eu falei assim, nossa, será que eu vou chegar a conhecer, a ter esse prazer de ver minhas filhas, né? Tão bem encaminhadas. É um sonho. É um sonho. E quando você vê, assim, os filhos dos nossos amigos, ansiedade, preocupação de, talvez, não pelo que você oferece, mas o que o mundo está oferecendo desafio, também, né? Exatamente. Porque você tem que monitorar, você tem que cuidar o tempo todo ali para que a escola que você está aplicando, né, ela não muda, não tenha outro destino que a escola do mundo ou que alguém possa querer oferecer. Exatamente, mas igual a Tenente Neuza falou aqui, que nós temos que saber, por mais que nós trabalhamos, temos o tempo do nosso trabalho, às vezes a gente pode ficar um pouco distante numa data comemorativa, mas o nosso direcionamento, a estrutura familiar que a gente oferece de qualidade, faz a diferença na vida dos nossos filhos. A gente percebe pelo próprio comportamento deles no dia a dia, com a educação. Que maravilha. Eu vejo isso só para... Pode falar, pode, isso aqui é... Eu vejo isso na área militar, na minha área também, os filhos de pessoal da segurança pública, que as crianças são bem integradas, entendeu? No meio. Isso. Igual a Sofia, ano passado eu já levei ela no 7 de setembro com a roupa da polícia, teve a corrida, levou. E eu vejo vários filhos de militares, as crianças acho lindo. Fardado, hino, prestigiando. Isso. E as outras crianças acham lindo isso. Eles querem olhar, eles querem tirar foto. Admiram, né? Então, eu acho isso muito importante, que eles já crescem já com orgulho da gente, né? E mostrando para as outras crianças que é bonito isso, que é um papel importante para a sociedade, porque hoje em dia eu acho que acaba que muitas crianças elas vão crescendo dependendo da família, né? Da estrutura da família, que policial é ruim, que é para fazer o mal. Existe um momento dos pais antigamente muito errôneo, né? Se você não comer, eu vou chamar a polícia. Se você não fizer as tarefas de casa, eu vou chamar a polícia. Quando eu ingressei na Polícia Militar, eu tentei quebrar, né, essa cultura, tentei desmistificar, de falar, olha, não fale isso pro seu filho, né? Ele não pode ter medo da polícia. Ele tem que ter o respeito pela polícia. Então, era um modelo já ultrapassado, hoje já não aplica mais na educação dos filhos, aquele medo. Se você não for fazer as tarefas, eu vou chamar a polícia. Se você não for comigo, eu vou chamar a polícia. Eu acho que isso já tá bem ultrapassado, né, Neuza? Já repreendi muitas vezes mães, inclusive há pouco tempo. Às vezes na rua, a mãe fala, o menino dando uma birra ali, a mãe fala assim, você para, olha a polícia aí. Já parei diversas vezes e falei para a mãe, você tem que dizer para o seu filho ter receio de bandido. A polícia não, a polícia é alguém para ele saber como suporte a ele, quando ele tiver uma necessidade, um problema, e não tiver o pai ou a mãe, então o suporte dele que ele procure a polícia. Então a polícia não é para amedrontar, não é para amedrontar as crianças. Não é? A polícia vai impor que a criança faça aquilo, né? Então, os pais precisam, isso não está ultrapassado, viu? Isso aí a gente vê recorrentemente aí na rua, às vezes as mães falam para os filhos, quando a gente passa fardado, né? Fala, se você não me obedecer, eu acho polícia aí, vou chamar a polícia, né? Então, é algo assim que tem que ser mudado mesmo. Tem que ser mudado. Tem os comentários que às vezes passam, olha aí o carro da polícia. Aí, ó, tá vendo?
Então, a polícia está aí para servir e proteger. Não tem que amedrontar a quem precisa ser amedrontado. Verdade. E vocês, mãe, né? Domingo próximo nós vamos comemorar o Dia das Mães. Eu acho que tem que ser comemorado todos os dias, né? Os 365 dias, porque vida de mãe é mãe, né? Eu acho que entre os vocábulos que ornamentam a nossa língua, a palavra mãe, eu acho que é a mais cativante, né? Eu queria perguntar para vocês do que vocês tiveram mais medo na hora do parto. Cada uma responde do seu jeito, se teve medo ou não, e qual foi o tipo de medo na hora do parto. Juliana? Eu tive medo, sim. Teve? Tive medo de morrer e de não estar aqui, não por mim. Entendi, mas por ela. Por ela. Até hoje o medo, aliás, qualquer mãe, acho que o medo de morrer e deixar os filhos. Deixar o filho órfão. Esse é um medo. Esse é o medo. Aí a gente fala assim... Não, eu quero ver meu filho crescer. Quero ver meu filho fazer a faculdade. Agora eu quero conhecer casar. Agora eu quero meus que casa. Meus netos. Sempre tem uma fase. Sempre tem uma fase. É verdade. Em cima desse medo, eu vou falar dar uma recomendação para as mães, né? Uma mensagem para as mães com relação a esse medo aí que a gente tem, né? De deixar nossos filhos. Então... Nós, mães, temos que nos cuidar, temos que cuidar muito da gente, da nossa saúde física e mental. Esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, cuidar da gente, físico e mental. Porque quanto mais a gente nos cuidarmos, mais tempo a gente vai ter com nossos filhos. Então, muitas mães negligenciam isso. Para cuidar da família, ela abre mão de si, ela abre mão de fazer uma academia, de fazer uma faculdade, de uma consulta, Essa era a minha próxima pergunta. Né, de fazer uma prevenção. A mãe já esperta, já respondeu antes de perguntar. Então, isso... Mãe pensa lá, né? Tá vendo? Então, sempre que a gente quiser dar um presente para um filho, dê um cuidado para si, né? Nós merecemos. Os nossos filhos merecem esse cuidado conosco. Isso. E vocês? Qual foi o medo, Neuzinha? Eu tive muito medo, né? Meu primeiro filho nasceu prematuro. Então, a escolha foi do médico. O dia ele era que prematuro? Nasceu com 1,4 kg, né? Então, meu primeiro filho não sabia nem que sobrevivia uma criança tão pequenininha, né? Então, foi assim uma experiência que me fez também ter medo nos demais, né? Nos outros dois. Eu sonhava que meus filhos estavam nascendo antes do dia, né? Estava nascendo antes do dia, e quando eu cheguei aqui, ele ficou 33 dias lá em Goiânia, na UTI. E quando retornamos aqui, ele já tinha quase 2 meses, mas não tinha 3 quilos, né? Então, era muito feio. Todo mundo disse que achava... Eu também achava feio, né? Não, mas mãe não acha filho feio, mas acha feio. Acha, Juliana? Cada coruja defende seu toco, mas você só não fala, mas ele sabe disso. Eu falo pra ele, tem... mas aí as pessoas que achavam... Porque a única pessoa que eu confio era a minha mãe, que ela falava assim, você é tão lindo. Então agora vocês estão dizendo que eu acho que ela também estava mentindo, minha mãe. Bate a sopra. Então, eu tive medo, sim, isso é natural, né? Eu acho que um dos maiores questionamentos que a gente faz e deveria minimizar isso daí, que é o medo da perda, né? A mãe, a partir do momento que você tem filho, é seu maior medo, é o medo da perda, como a Juliana falou, ela tem medo, você tem medo de perder seu filho da mesma forma que você tem medo que sofre por seu filho, na perspectiva de seu filho te perder. Eu imagino o seguinte, que mãe não pode enterrar filho. E quando a gente vê uma situação dessa, eu acho que é mais dolorosa ainda, né? Deve ser muito dolorido, né? É antinatural. É antinatural, a gente não conforma, né? Só de pensar ou falar, assim, é algo que a gente não... Se a gente parar para pensar nisso, a gente É verdade. E a gente quando... a lei natural, né? A lei natural. E a gente pede, né? E quando eu pedia, meu marido também dizia assim, que ele pedia, principalmente dos outros, né? Principalmente quando foi a Júlia, ele disse que pedia, meu Deus, me traga minha filha
com saúde. Não tem problema se não for bonita. E ela, como o senhor sabe, né, quando nasceu, era fora de série, né? Nasceu muito bonita. Aí ele falou assim, né? Linda. Então, e quando nasceu, ele falou assim, isso daí já veio, o presente meio dobrado, né? Você é brava em casa, Neuza? Eu acho que não. Não? Mas eu acho que dentro o suficiente, né? Lá, você consegue desligar da polícia quando você chega em casa, tirar a farda, ou você ainda está ali nos 220 ainda? Porque eu sei que você exerce muitas missões, muitas funções. Se eu falar que eu desligo totalmente, o Afonso vai dizer que o senhor vai discordar plenamente, né? Então, é muito complicado para a gente desligar, principalmente nesse tempo atual, né, que você acaba trabalhando também muito através do telefone, né, do computador. Muita né? cobrança, né? Isso, mas eu creio que pelos meus filhos, né, quando a gente ouve a Juliana aí mesmo falando, quando as pessoas falam bem dos seus filhos, né, isso para você é uma felicidade muito maior do que falar bem de vocês mesmos, de você mesmo. Então eu creio que o meu papel eu consegui, né, pelo menos a gente sempre gostaria de ter feito mais, de ter feito melhor, mas eu acho que está num bom patamar, né? Meus filhos são maravilhosos, né? Agradeço a Deus. Não, a gente cobra, tem que cobrar, porque é responsabilidade nossa. Eu tenho por mim que o declínio maior, às vezes, de um povo, seja lá das pessoas, é em razão da família que teve, e quando eu digo família, é quem te cuidou, quem foi responsável por você, independente se foi pai, mãe, o tipo de família. Então, o seu filho é reflexo, na maioria do comportamento que ele tem, é de como foi o papel do pai e da mãe ali, de quem cuidou dele na sua vida. Então, isso aí para mim tem que ser integral. Então, eu tenho meus filhos integral ali, a dedicação, mesmo que a gente trabalha muito, mas você tem que se dedicar integralmente a seus filhos, porque é a sua responsabilidade. Ninguém pediu para vir aqui, você foi trazido por alguém. E foi uma opção. Então, sua opção, então, isso aí é função de pai e mãe, sim, fazer com que seu filho seja um cidadão de bem, né? Então, isso é o papel mais importante do ser humano. Aquele que opta por ter um filho, é de sua responsabilidade fazer ele um cidadão, porque ele vai lidar não só com você, mas com o outro. Você não faz o seu filho, não molda o seu filho para você. Você molda o seu filho para lidar com os outros. Para o mundo, né? O mundo, sim. Exatamente. Thaís, você já teve que desistir de algo para ser mãe? Não, eu não tive, não. Não? Eu vi aqui o pessoal o pessoal aqui falando, eu acho que eu sou a que tem a filha mais nova aqui, né? Então, como eu entrei na polícia há 13 anos e a Sofia só tem 2, né? Então, eu já tinha 11 anos, né? De carreira. Então, não tive que desistir de nada pela Sofia. Até hoje, não. Capitã Elaine, qual foi o melhor conselho que você recebeu como mãe? Como mãe? É porque geralmente quando é o primeiro filho você é um pouco inexperiente, né? Como mãe talvez, você não tem maturidade. Aí você encontra a sua mãe, a sua sogra, aquela pessoa para vir te dar aquele apoio, aquele conselho. Eu acho que acontece na maioria, né? E você, qual foi o melhor conselho que você recebeu? Tirando assim, um gancho do que a Neuza falou, né? Tem uma frase assim, que a minha mãe falava e que é certo, assim, né? Que é melhor o filho chorar porque você não permitiu que ele fizesse alguma coisa ou ele não recebeu alguma coisa, do que a mãe chorar porque aconteceu alguma coisa com o filho porque você foi permissiva. Então, antes o filho chora, porque aquele choro é momentâneo, né? Ele queria uma moto, sei lá, ou queria alguma coisa, queria ir num show, mas que você sabe que às vezes é perigoso, é alguma coisa, aí você não deixa ou não permite, aí ele chora. Esse choro é momentâneo, vai passar, com a graça de Deus, no próximo dia tá tudo bem, do que ele ir ou ele receber e depois acontecer alguma coisa e a mãe e os pais chorarem por causa de que permitiu. Foi muito... se rendeu ao pedido do filho sem olhar os perigos envolvidos naquele processo, né? Então é melhor o filho chorar por alguma coisa que você não permitiu do que depois você chorar
por ter acontecido alguma coisa. Então, e isso é muito sutil, né? Você avaliar, né? Isso não tem uma receita de bolo. Você às vezes permite, você às vezes não permite, então às vezes a gente sente, né? Que não... Sente. Mas o não é necessário, né? É um não de amor. É um não de amor. É o mais difícil, dá limites, né? Limites. É o mais que mais nos dói às vezes, porque queremos sempre dar algo para o seu filho que você não teve a possibilidade de ter. Então, o que você não teve, você fala, eu queria muito. Eu gostaria de dar. Isso tem que ter um cuidado, né? Com de você certeza. não querer suprir tudo ao seu filho daquilo que você não teve. Porque ele tem que saber conquistar. Porque ele tem que saber conquistar e ele pode ter um excesso valor né, das de coisas e não saber valorizar, né? Por mais que a gente queira dar, igual a Nilzinha falou. Então o não é muito importante ele para o é filho. necessário. Ele é necessário. Ele é necessário. Faz parte do crescimento, faz parte da educação. Para ele saber, a pessoa, o ser humano, a criança, E ele ela compreender precisa que saber tudo lidar na com a vida tem frustração. limite. Isso. E tem uma coisa, os pais educam com amor. Com amor. Né? Você tá ali falando não com amor. Se você não falar esse não der o limite para o seu filho, o mundo depois vai dar de uma forma não tão carinhosa quanto o pai e a mãe, né? Então, você dando... E qual que é o comportamento de vocês com os filhos hoje em relação às redes sociais? Vocês estabelecem limite para eles? Eles são livres, os menores aqui, porque a Neuza já tem maior, vocês têm acesso ao celular ou vocês acham que é invasão de privacidade? Eu falo que Qual lá em que é a casa opinião de não cada tem um? privacidade. Não tem? Eu já avisei. Não tem, eu mexo, eu olho. Às vezes eu vejo, assim, tem os horários, né? Apesar de que é difícil obedecer, né? Às vezes até quando você não fica tão ali perto, próximo, né? Você está trabalhando, mas querendo ou não tem que ter confiança, mas você tem que estar ali vigilante. Você tem que estar olhando, saber quem é seu filho. Tem vários casos que a gente vê na mídia dessas questões que acontecem, que os pais não sabiam quem eram os seus filhos, com quem eles lidavam, o que eles tramavam, por uma o que eles omissão sentiam. ou por um entendimento que era uma invasão de privacidade? Sim, pode ser, né? Ou essa uma questão. desculpa, né? Porque eles queixam. Ela, não, mãe, assim, é claro que... Aqueles atentados mesmo em escolas, os pais não sabiam. Não sabiam. Eu sempre trabalhei cito também muito tempo em DEAN, né? Então, a maioria dos casos que vem para lá, as mães não sabem. Isso nós estamos falando de crianças, né? Criança de 8, 10, 12 anos que não pode ter que esse conceito que é invasão de você tem que privacidade. ouvir ela na delegacia e a mãe fala para você, não, ela só vai da casa pro colégio, do colégio para casa. E ela bate na tecla isso, aí você tem que provar, aí você vai olhar conversas no celular, foi para outros lugares, e a mãe não tinha noção. É bem perigoso o que acontece. E hoje tem que estar atento, né? Tem. Hoje é uma invasão muito grande nas redes sociais, sem esse controle. Né? Muitos acham que ainda é terra sem lei e às vezes começa a enviar mensagens para as crianças começam a envolver com pessoas e a gente está vendo isso aí todos os dias. Lamentavelmente a gente está vendo e precisava disciplinar urgentemente um controle dessa internet, principalmente quando se trata de crianças, né? São muitas informações. Muitas informações, né? E a gente percebe também qual que é o conceito de vocês hoje de que boa parte dos pais, e aí eu levo o pai e a mãe, acham que a escola tem o dever de educar os filhos, ou seja, está transferindo, terceirizando a educação dos filhos. No meu entendimento, a escola não tem esse papel de educar filhos. Vocês pensam diferente? Vocês acham que a escola tem esse dever? Ou há um equívoco muito grande por boa parte dos pais? Na minha opinião, há o equívoco, sim. A educação, ela parte de casa, né? É claro que é um conjunto. A escola, ela é um complemento na educação dos nossos filhos. E ali nós somos parceiros. Porém, em casa que o filho aprende a respeitar. Nós colocamos ali, eu sempre falo para minhas filhas, o respeito para com o professor, para com todos os funcionários da escola. A gente vê perdendo hoje, quando a gente vê o respeito pelaquela autoridade que é o professor. O professor, ele é uma autoridade. Uma autoridade. Você percebe, às vezes, pelas redes sociais, que as mães, os pais desrespeitam os professores na frente dos filhos.
E aí começa-se um erro muito grande, né? Essa é a minha opinião. Com relação às redes sociais também, a gente fala dos filhos, né? A questão da limitação dos filhos às redes sociais. Mas hoje em dia a gente percebe que os pais não têm limite também com isso. Muitas vezes a gente percebe crianças chorando com fome, pedindo para a mãe uma mamadeira, e a mãe ali no celular, nas redes sociais, e pedindo para o filho esperar. Se vira. E é uma criança de 2 anos, né? Eu já presenciei isso várias vezes, acredito que vocês e muita gente presencia isso. E para mim, como que uma pessoa que chega a esse nível vai cobrar do seu filho, né, alguma coisa? Ela não está nem vendo que o filho está com fome, ela vai conseguir monitorar as redes sociais dos filhos. Porque às vezes então, também os próprios pais, né, dão o celular justamente para as se crianças ver livre, quietinhas. E ele ficar no ambiente dele. Isso. E aí vai perdendo o controle, vai perdendo a autonomia, e eles né? perdem até a vai infância, poder, que é brincar. Perde, ser criança mesmo, né? Não é ficar em rede social, olhar celular. Todo, né? E com relação a essa questão dos pais acharem que é função da escola educar, na verdade, muitos pais acham que é função da escola criar os filhos deles. Na pandemia, o que a gente mais pôde presenciar foram os pais reclamando, não pela falta de aula que os filhos estavam tendo, pelo período integral, pelo período que eles tinham que passar com seus filhos. Então, eles estavam em casa em função da pandemia, mas eles não queriam estar com seus filhos. Eles queriam que, na época, eu estava em sala de aula e a gente recebia essas mensagens pessoalmente, diretamente, né, dos pais reclamando dessa questão. Eu não aguento mais meu filho em casa, quando que isso vai voltar? E essas aulas online, quando que isso vai acabar? Mas a preocupação não era pelo aprendizado do filho, mas pela presença dele ali nas suas residências em tempo integral. Então, é bastante complicado. Complicado, né? Vocês que têm os filhos menores ainda, vocês participam das reuniões de pais nas escolas? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Militar por 5 anos, né? E aí eu pude conhecer, né, bem essa realidade, esse comportamento que os pais têm em relação aos filhos com o celular, as redes sociais em geral, né? E como a Wélida passou aí, às vezes o celular é uma ferramenta que exime os pais de determinadas obrigações. Isso. Né? Eles querem fazer tudo pelo... Sim, então boa parte dos pais, com esse advento aí, não conhece mais os filhos. Né? Não conhece o professor. Não conhece, e isso daí é um desafio para quem trabalha em escola, angariar a presença, né, claro, de pessoas, interagir, né, questionar, de pais nas escolas. Então, o pai, ou quando eu digo assim, o pai, os pais, hoje, o seu filho, tudo que tange ao seu filho, uma obrigação a mais que ele tem, nunca é o filho dele. Ele quer, às vezes, impor. A culpa é do professor, a culpa é da polícia, a culpa é do colega, mas não é do seu filho. Porque quando é do seu filho, o problema é dele. Ele tem que buscar resolver, porque não é filho que resolve os problemas. Ele resolve em conjunto com o pai. E essa questão de celular, às vezes a pessoa, uma família humilde, né? A família humilde, mas filhos e pais todos têm um celular, não é? Filhos e pais têm um celular, então o filho vai tendo uma exigência cada vez maior que os filhos têm perante os pais. Eu preciso, eu quero, sem isso eu não vivo. E vai criando um distanciamento. Não é? Sem isso eu não vivo. E isso é um desafio, não é nem um desafio, é um problema gigantesco, né, que nós vivemos atualmente, e isso reflete muito na nossa área de segurança pública. Quando se fala uma criança ali com o celular, ela está aberta as portas do mundo para ela. E quando se abre essas portas do mundo, principalmente pessoas bem intencionadas não procuram seu filho. Normalmente as pessoas que procuram seus filhos, as crianças, adolescentes, são pessoas mal intencionadas. E o pai que não é vigilante,
que não se preocupa em observar o que o filho, os caminhos que o filho está trilhando nesse universo aí sem fronteira, ele com certeza ele vai ter um problema lá na frente. Porque são pessoas adultas, né, experientes ali, que às vezes a criança ou adolescente vai acabar fazendo algo que ele não se permitiria com alguém que ele tivesse face a face. E a gente lembra, tempos atrás, que a gente ia participar das reuniões de pais na escola, né, dos nossos filhos, presencial, conhecia o professor, conhecia o diretor, conhecia a estrutura da escola. Quando a gente chegava na reunião, a professora já chamava a gente pelo nome, pai do fulano de tal, pai. Sim. Né? A e razão... hoje parece que está tudo sendo transferido para um aplicativo, para um tablet. Eu acho que isso está perdendo muitos valores de família, valores de responsabilidade, de compromisso do aluno, compromisso dos pais. O professor hoje ele tem medo de crianças de 10 anos de idade. Então, o pai, acho que seria importante, deveramente importante, que o pai salientasse ao filho. Não é só o fato do professor ser um adulto, ser alguém mais velho, mas é aquele que vai ter uma importância tão relevante na vida de uma pessoa. Quem está ali pronto para te ensinar. Alguém que está dentro de uma sala de aula, às vezes com 40 alunos. Se aquela criança ela não foi ensinada pelo pai, que ela deve respeitar como é a vida de um professor, como o psicológico dele, ele não vai ter uma resistência para suportar isso. E lidar com crianças que não têm o mínimo de respeito, de educação, perante o professor, que é quem é o dono ali da sala de aula, né? Quem está coordenando uma sala de aula, ele não vai ter respeito com o seu colega, que é que está ali como igual a ele. Né? Então, eu acho que tinha que nós, não só individualmente, e expandir isso de maneira coletiva, né? Que se tivesse esse valor, a empatia com o outro, e o professor seria ali um ator central nisso daí, porque nós na área, como policiais, a gente ainda tem, as pessoas ainda têm um certo receio, né? Quando diz a polícia chega, ainda tem um certo receio, mas o professor ali, ele vive como um refém, né? Ele é um refém, às vezes, ali de crianças, adolescentes, e quando chega o pai tira totalmente a razão também do professor. E sempre a culpa dá razão, às vezes, para o seu filho, que ele próprio não educa. Entendi. É uma questão de... O pai, ele não está procurando resolver o problema que aconteceu. Ele quer achar um culpado. Isso. Né, para pôr culpa ali naquele problema, para tirar das costas do filho dele. Então, a preocupação, ele não... Tá nem aí. Meu filho fez isso. Não, mas eu vou achar um culpado para isso. Não vou achar uma solução. Então, os pais têm mais que preocupar com a solução, né? Em vez de procurar um culpado. É verdade. Juliana, 2 filhas. Neuza, 3 filhos. A capitã Elaine, 2 filhos. A Cirlei, 1 filho. E a Thaís, 1 filho, né? Uma filha. É a opção de 1 filho, ou vocês pretendem, vocês duas, ter mais filhos, ou é isso mesmo? Está planejado de 1 só? Está planejado 1 só. Acredito que sim. Não está definido ainda, mas foi planejado só 1. Não está dentro do planejamento o 2º filho? Não, ainda não. E você? Meu bebê já tem 24 anos, então acho que é só 1 mesmo. Só isso mesmo, né? Agora é só esperar os netinhos, né? E meu bebê não pensa em ter filho. Gente, muito bom o papo. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pelo convite, por ter aceito o convite, né? Esse bate-papo, conhecer um pouco melhor. Tenho certeza que vocês foram muito importantes. Quero aqui parabenizar cada um de vocês, a instituição de cada um de vocês que vocês servem. Parabéns pelo dia, no próximo domingo, Dia das Mães. Mãe, dona de casa, esposa e profissional acima de tudo. E a gente sabe que não é fácil conciliar, né? Tudo isso em uma pessoa só. E vocês são guerreiras, vocês são mulheres que honram, que madrugam, que às vezes não dormem com o filho doente ou o filho no hospital, ou passando os ensinamentos para o filho. No outro dia estão aí fardados, prontos para uma missão.
Muito obrigado, parabéns a todos vocês. Feliz Dia das Mães. Obrigada, que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor, com as meninas, né? É muito bom ser reconhecido. É um reconhecimento, o convite, né? Perante as mães, perante a instituição. Então, fico muito agradecida, fiquei feliz de estar aqui, tá? De poder passar um pouquinho daquilo que a gente sente, do que a gente vivencia como bombeira, como mãe, esposa, né? Um pouquinho, acho que foi passado, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Mulheres Além da Farda, Neuza. Eu agradeço também, quero só um adendo aqui, né? Que meu filho era feinho, mas hoje ele é lindo, né, gente? Ele é bonito porque se ele escutar, vai falar minha mãe. Ele hoje é muito bonito, Mas você não falou o nome. Falei. Falou, né? Sabe. Mas ele sabe, né? Ele sabe. Ele sabe, né? Então, para mim foi uma honra estar aqui, né? A Juliana faz parte da minha história como mãe, né? Então, meus filhos passaram muito tempo no quartel, né? Às vezes não tinha como, tinha que levar, já levei, então isso aí... Já entra marchando, fazendo a continência. Sim, né? Então eu agradeço a Juliana aqui também, foi de coração, ela me ajudou muito, né? Às vezes cuidar dos meus filhos lá, quando não tinha como deixar em casa, né? A gente levava, então isso aí também é um agradecimento à minha instituição também, que à época, né? A instituição é feita de pessoas, né? E as pessoas que estavam nessa época, inclusive o senhor, né? Então, foram pessoas também que fizeram parte da minha rede de apoio, né? Que não dá nem para mensurar, né? O meu marido também, como foi importante nisso daí. E a vida da gente é assim, né? Cada dia, quando você tem é uma dificuldade. 3 são 3 dificuldades, né? E uma diferente da outra. Sim. Totalmente. É igual ela falou que não tem uma receita de bolo. Não tem. Criar filho não é uma receita de bolo. E não só como não é uma receita, como nós não podemos passar para o outro, né? Então, cada um faz o que acha que é certo. Então, muito obrigada. Eu agradeço. Espero ter passado alguma mensagem aí, se alcançar alguma mensagem positiva. E dizer para as mães, não desistam. E seu papel é um papel de mãe, talvez seja o mais importante da sua vida, mas ele não é o único. Ele não é o único. Nós somos polimulheres, né? Então somos aí mães profissionais, né? E damos conta do recado. Um prazer estar aqui com vocês que também vieram aqui para essa discussão. Muito obrigada e boa tarde. Thaís. Eu também queria agradecer pelo convite. E pelo bate-papo, né, de hoje, pela troca de experiências, é muito bom ouvir a história de cada uma. Você ficou receosa, pensando que era outro... Fiquei receosa. Outro conteúdo. Pensei, tinha que ser eu mesma, o que eu vou falar lá, doutor? E aí, assim, é muito bom as mães, né, que vão ouvir, que estão passando, pode não ser da segurança pública, mas também passa pelos mesmos problemas, né? E que se isso já alcançar um mínimo de pessoas, a gente já está... gratificada, né? Eu tô com o que foi passado aqui. Claro. Muito obrigada pelo convite. Por ser uma mãe dedicada, uma mãe obrigada. Exemplar. Capitão Elaine. Coronel, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Eu que agradeço. Foi um prazeroso esse momento aqui de descontração, de bate-papo, de conhecer um pouco melhor o papel da mãe, o papel da dona de casa, da esposa, e vocês passaram uma mensagem muito bonita. É uma honra estar aqui, ombreando, né, esse local que a gente está expondo a nossa vida com mulheres tão brilhantes e sucesso nas suas profissões e felizes por isso, né? O mais importante de tudo é você ser feliz por estar desempenhando o papel de mãe, de profissional e servir de exemplo para outras mães que também estão passando esse mesmo problema, não é esse problema, né? Essa mesma condição de dificuldades. Mas eu acho que a mensagem de vocês vão ser alcançada por milhares, centenas, milhares de mães que às vezes ainda tem um pouco de dúvida, às vezes um pouco de equívoco, né? Mas isso vai ser absorvido naturalmente. Sirlei Wélida, obrigado pela participação no nosso podcast 01, né? Fiquei muito feliz com a presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Quero dar os parabéns aqui para as mamães presentes e as mamães que estão aí em casa. São profissões diferentes, mas a missão é a mesma, né? Ser mãe, seja professora, seja
da segurança pública, seja... Defender a sociedade, defender o lar. Defender a sociedade, o lar, seja qual for. A missão de mãe, ela requer bastante sacrifício, mas é muito gratificante. Então, parabéns para nós que somos mães e para as que estão entrando aí agora. Sejam bem-vindas, né, as futuras mamães também. Muito obrigada pelo convite. Parabéns. Até o próximo encontro do nosso podcast 01. Tem uma lembrancinha para vocês aqui, uma lembrancinha simples, mas de coração, da nossa estreia do nosso podcast 01, né? Para vocês levarem essa lembrancinha. Obrigada. Juliana. Oh, meu presente. Muito obrigada. Parabéns. Neuza. Muito obrigada. Em nome de Jesus, não vai. Aí vai passar esvexando no apresentador do primeiro podcast, aí não vai ter nem o segundo. Então, Elaine, mas sobrou pra mim, que legal. Para a esposa. Obrigada. Leva do nosso podcast 01. Esse aqui é pra minha mãe.